O tema de hoje é um pouco diferente. Semana passada nós falamos sobre os casos perdidos. Está lá no YouTube, se você não pôde participar, você pode acessar, mande para os seus amigos. É importante a gente compartilhar a palavra de Deus. Mas o tema de hoje é checkpoint. E eu peço licença para usar a palavra em inglês mesmo. Tá? Então vamos lá, fala junto comigo. Checkpoint. O que será que é isso? Muito simples. Checkpoint é um lugar, um momento de verificação. Se você já jogou videogame, jogo de corrida, você já sabe o que é isso. Você vai na corrida e tem vários checkpoints, você vai passando lá. E na vida é assim. E eu não consegui pensar em outro tema, senão nessa palavra. Checkpoint. Que é um momento de checagem e de verificação. Por exemplo, se você tem carro, você sabe que de tempos em tempos você precisa levar ele para fazer uma revisão. Senão você vai descobrir amargamente que você deveria ter levado para fazer a revisão na época certa. Se você está numa viagem muito longa, de tempos em tempos você precisa parar e descansar. É um checkpoint. Anualmente ou de tempos em tempos, conforme a idade vai aumentando, esse tempo vai diminuindo, você precisa ir no médico, fazer um check-up. Está vendo como a gente conhece? Também é um checkpoint. Você precisa avaliar o que está acontecendo com você. E para os estudantes de plantão, sabem muito bem o que é isso. Porque todo mês, ou a cada 2 meses, vocês têm provas e avaliações, e trabalhos, e TCCs, e tudo mais. O que é isso? Checkpoint. Pontos de avaliação, pontos de checagem do que está acontecendo, seja o carro, a viagem, a saúde, o ensino e a vida. Então eu julgo oportuno a gente falar sobre isso e a gente aplicar na nossa própria vida esse princípio de sabedoria. Porque se nas coisas naturais a gente entende que precisa de tempos em tempos parar e avaliar o que está acontecendo, senão o carro quebra, senão a saúde dá pepino, senão não passa de ano na escola, quanto mais na nossa vida como indivíduos e na vida espiritual. E por que eu aproveitei esse tema hoje? Porque hoje é o meio do ano. Hoje é o meio do ano. Nós estamos concluindo o primeiro semestre. Na verdade é terça-feira, né? Hoje nós temos 181 dias até hoje. Então faltam 184. Mas até o PG terça-feira vai dar o meio do ano. Então é prudente a gente parar de vez em quando e avaliar algumas coisas que de tempos em tempos eu falo aqui com vocês e vou continuar falando sempre. Porque esses checkpoints, o resultado, eles servem para corrigir situações, eles servem para evitar problemas, eles servem às vezes para recobrar o ânimo, e serve até mesmo para confirmar que está tudo bem. Né? Não é uma alegria quando você leva o carro no mecânico, e ele fala assim, eu só precisei trocar essas 2 buchinhas aqui. Aí você fica feliz da vida. Em compensação, tem outras vezes que você vai só para trocar as 2 buchinhas, e ele sobe naquele negócio maldito lá, desculpa, né? Não tem problema. E aí, a hora que ele começa a abrir, é um terror. Mas é importante, porque esse checkpoint evita problema lá na frente. Aí você vê o carro parado na estrada fervendo. Puxa, por que eu não fui olhar antes? Acabou, sei lá o quê. E na vida é assim. De repente tem um ataque do coração, porque nunca foi fazer um checkpoint. Então, como nós estamos no meio do ano, eu quero falar sobre isso hoje. Então não vai ser uma mensagem expositiva, onde a gente vai estudar um texto completo, mas a gente vai usar muitos princípios de sabedoria, que podem nos ajudar a corrigir problemas, a evitar problemas, ou simplesmente nos dizer, continue firme, que está tudo bem com você. Quero ler o texto do Salmo 90, 12. Se não me engano foi o texto da MCA também, não foi? 1:12. Muito bem. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Vamos ler com calma. Alguém falando com Deus. Deus,
ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. O que esse texto está dizendo? O que esse texto está dizendo é o seguinte: para que alguém alcance sabedoria, que é o objetivo, cada dia tem que valer a pena. Para que o nosso coração alcance uma vida plena e sábia diante de Deus, é preciso valorizar cada dia. Cada dia precisa ser bem vivido. É isso que o salmista quer dizer com ensina-nos a contar. Não é simplesmente 1, 2, 3, não é isso. Mas é contar no sentido de, poxa, esse dia valeu a pena. Esse próximo dia também valeu a pena. E à medida que os dias vão valendo mais a pena, o nosso coração alcança sabedoria. Então, por isso que eu falei dos 181 dias deste ano de 2019. Quantos deles valeram a pena na sua jornada em direção à sabedoria? Quantos deles você pode olhar e dizer assim, esse aqui eu vivi direito? E quantos outros você fala assim, esse aqui não pode entrar na conta? Mas o nosso desafio é alcançar a sabedoria. Então a minha pergunta, baseado nas suas escolhas, baseado nas suas decisões, quem você está se tornando em 2019? Que pessoa você está se tornando em 2019? Nesses 181 dias que você já viveu, eles te ajudaram no quê? Ou eles serviram para quê? Para você se tornar quem? Ou se você continuar nesse rumo, que pessoa você vai se tornar ao final do ano? Alguém com um coração sábio ou algum outro tipo? É uma pergunta muito pertinente, muito pertinente. E quem quer alcançar um coração sábio e quer fazer os seus dias valerem a pena, precisa perguntar isso. Já se passaram 6 meses desse ano. E aí? Onde você estava como pessoa e onde você está agora? Quem você está se tornando? É ou não é importante ter um checkpoint de vez em quando? Sabe por quê? Porque ainda faltam 184, dá tempo de corrigir. Dá tempo de fazer os próximos dias valerem a pena. Então esse é o momento da gente parar e avaliar o que tem acontecido na nossa vida. Eu vou falar de 3 áreas. Eu vou falar da igreja, vou falar da vida pessoal, vou falar da vida espiritual. Tá? Quero começar pela igreja. No sentido da nossa igreja, da IBR. Eu quero pensar o que a nossa igreja está se tornando e quais são os nossos desafios como igreja. Então a primeira coisa que eu queria destacar, para não ficar muito demorado, eu escolhi um ponto só, que eu acho muito importante. Esse ano nós começamos os pequenos grupos. Está aqui as fotos, não dá para ver, né? Mas aqui, ó, o grupo do João, da Rubi, a Eliane não está. Aqui o grupo lá do iate. E aqui o nosso grupo da escuridão. É, estamos nas trevas. Eu até escolhi outra foto, mas não estava todo mundo, então tudo bem. Então nós começamos com 3 grupos. Com o objetivo de aumentar a nossa comunhão, da gente ter uma oportunidade de aprofundar o ensino, de trazer novas pessoas. E pelo tanto de gente que está na foto, e olha que faltou gente aí na foto, tem valido a pena. Tem sido dias que nós podemos contar como dias que tem valido a pena. Não é? Então, nós tínhamos aqui no culto de oração, quando vinha bastante gente, mais ou menos 20 pessoas no máximo. Não passava de 12, 13 na verdade. A média que nós temos nos grupos é em torno de 45 até 60 pessoas. Então são dias que têm valido a pena. Então eu gostaria de dizer que tem sido uma ótima experiência. Mas quais são os nossos desafios nesse ponto? 2 desafios. O primeiro desafio é levar todos a participarem. Por enquanto nós só temos 3 grupos na terça-feira. Quem sabe se a gente começar outros grupos em outro dia, em outro horário, a gente consiga envolver mais gente em outros locais. É um desafio para a gente continuar crescendo. Então o primeiro desafio é levar todo mundo a participar. E se você não participa, simplesmente porque você não quer, mas você poderia, se você quisesse, você está perdendo. Está perdendo
Uma grande oportunidade. Segundo desafio é multiplicar os grupos. Porque o nome é pequenos grupos. E aqui já estão pequenas multidões. Não é para ser desse tamanho. É para ser menor, para a gente poder se conhecer mais. Mas como é o começo, a gente vai multiplicar. Isso significa que a gente vai precisar de mais líderes. A gente vai precisar de mais casas. As casas de vocês. Os líderes são vocês. Que vão ser preparados e treinados. Mas é um desafio. E que você ponha isso, talvez como uma possibilidade, para que seus dias continuem valendo a pena. Nessa área. Eu queria chamar a Adriele aqui, por favor. Ela vai contar um pouquinho de como tem sido a experiência e se está sendo bom ou não participar do pequeno grupo. Eu não sei o que ela vai falar. Eu só pedi para ela falar. Oi, gente, boa noite. Vamos lá. Quando o Weber falou pra mim assim, me convidou, né, Dri, vai lá falar um pouco, um testemunho seu do pequeno grupo. Foi na quinta-feira, lá da sua casa. Eu fiquei assim, pensando, né, o que o pequeno grupo é pra mim, né. Eu vou tentar não me emocionar. Mas é assim, quando eu comecei a vir na igreja, em dezembro, eu estava despedaçada, estava muito mal, porque eu tinha perdido minha tia, muito ruim. E graças a Deus, Deus é muito bom comigo, bom com a minha família. Ele me apresentou vocês. Então aí surgiu o convite de participar do pequeno grupo, né? E o primeiro dia foi muito bom porque todo mundo recebeu a gente, né? Recebeu e ali a gente ora, a gente brinca, né? A gente encontra a família, viu, Cidinha? A gente encontra uma família nova e assim, o ponto mais importante para mim é o amor. Né? No nosso pequeno grupo a gente tem amor lá, uns pelos outros. Tem comida boa, mas tem amor também. E no pequeno grupo eu também passei por dificuldades. Perdi o meu tio, que também fazia parte do grupo. Foi mais um desafio, mas eles oraram por mim, a igreja orou por mim. Eu estou aqui, estou firme. E eu tive diversas bênçãos. Uma delas foi me restaurar com Deus, né? Eu não era uma pessoa tão aplicada na igreja, mas eu comecei a vir na IBD, né? Eu comecei a participar mais, o louvor passou a ser diferente para mim. Eu comecei a orar pelos meus amigos que não são evangélicos, não são cristãos, né? E tudo isso no grupo, né? O grupo me ajudou a aproximar mais do restante da igreja. Hoje eu posso dizer que eu tenho uma família em Cristo, tenho irmãos, tenho amor e tenho muita bênção na minha vida, porque toda oração que a gente faz lá no grupo, numa semana, na outra, a gente já está agradecendo a bênção. É isso. Amém. Eu sei que isso que a Adri falou é muito sincero, verdadeiro. E a gente poderia ouvir outros testemunhos dos outros grupos também, com certeza. Mas fica aí a palavra de incentivo. Se você tiver a possibilidade, não estiver trabalhando ou estudando, não desperdice essa chance. Você vai ser tremendamente abençoado. Não pelo programa, mas pela realidade que é a Igreja de Jesus. Amém? Muito bem. A próxima área da nossa igreja é a área de evangelismo, que a gente precisa fazer esse checkpoint. Graças a Deus nós temos visto pessoas aceitando Jesus como Salvador. Nesse ano, algumas pessoas entregaram a vida para Jesus, confiando nele como Salvador, outros já foram batizados, outros estão no processo. Graças a Deus por isso. Mas ao mesmo tempo, esse é um grande desafio para nós. De pregar a palavra.
E a pergunta é, nesses 181 dias, para quantas pessoas você já falou que Jesus é o Salvador? Pensa aí. Para quantas pessoas você já falou, ó, Jesus é o Salvador da sua vida, tem esperança para você? Para quantas pessoas? Então nós precisamos manter o que nós estamos fazendo, mas precisamos continuar crescendo, para que os nossos dias valham a pena sempre mais. Sempre mais. Mais uma área, estudo da palavra. Nesses primeiros 6 meses nós tivemos boas oportunidades de estudar a palavra de Deus. O culto, ele é bom, mas ele é pouco, gente. Não dá para a gente aprender só no culto. O pequeno grupo ajuda a reforçar, mas aqui eu estou falando da escola bíblica, que acontece todo domingo, das 9h30 às 11h, aqueles cursos que vão começar semana que vem, já estou fazendo a propaganda de novo. O que faz diferença na sua vida espiritual é esse tempo, além do seu próprio tempo, que eu vou falar daqui a pouco. 1h30, 1h40, que você vai sair de casa, vir para cá e voltar, não vai te atrapalhar em nada na sua rotina. Pelo contrário, vai fazer toda a diferença. E Deus vai fazer o seu tempo multiplicar. Então, eu queria reconhecer o trabalho das professoras das crianças, tanto da noite quanto da manhã, que têm se dedicado semana após semana a ensinar as nossas crianças. Quero reconhecer também o trabalho da Escola Bíblica dos Jovens. Hoje eles tiveram um debate lá muito interessante. Estão estudando, se aprofundando na palavra. Isso vai trazer frutos, gente. Vai trazer frutos. E também com os adultos aqui. Mas eu queria dizer que se você ainda não conseguiu se organizar para participar, você está também jogando fora uma grande chance de ganhar conhecimento e força espiritual. E eu tenho uma leve suspeita de que às vezes a gente acha que amanhã de domingo vai ser tão produtiva que eu não posso nem ir na igreja, e de repente passa a manhã toda e você não fez nada. É ou não é? Então, organize-se, priorize, e você vai colher os frutos preciosos. Um texto que me inspira pensando na igreja é esse aqui. Que bonito esse texto. Diz assim: a igreja tinha paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Vamos transformar isso aqui em Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa e até os confins de Sumaré. E ia se fortalecendo à medida que andava no temor do Senhor, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número. Está aqui uma igreja que valorizava os seus dias e que caminhava na direção de um coração sábio. Muito bem, eu queria falar sobre um último ponto, e eu queria chamar aqui mais uma vez o Jaci e a Rubi, por favor. Que diz respeito à igreja como organização. Como assim? A igreja, pessoal, não é o prédio. Se a gente vender isso aqui e virar uma loja de carro, não acabou a igreja continua. Porque a igreja são as pessoas. Mas a igreja é também uma organização, ela é um organismo, que são as pessoas, mas ela é também uma organização, uma instituição que precisa se organizar e que precisa funcionar, que envolve também um lugar, que envolve uma administração, e tudo isso envolve pessoas e envolve recursos. Então, nesses primeiros 6 meses, nós vimos Deus fazer algo muito especial, porque Ele supriu todas as nossas necessidades. Nós podemos ajudar muitas famílias, podemos ajudar missionários que estão longe, pagamos todas as nossas responsabilidades, porque Deus é fiel, e Ele abençoa aqueles que são fiéis. Mas nós temos um desafio, e sobre esse desafio que o Jaci e a Rubi vão falar. Boa noite, paz de Cristo, amém? Você que é membro da igreja e você visitante que está chegando também, já percebeu que a nossa igreja está em construção, certo? Ok? Mas antes disso, eu sou caçula de 9 irmãos. A minha mãe era menor do que eu, meu pai era alto, mas a minha mãe menor um pouquinho. O que faltava nela de conhecimento, Deus supriu ela de sabedoria. E ela sempre falava: Jaci, faça as coisas importantes na sua vida, mas só que começa rápido
persista que você vai terminar. Então isso eu levei como exemplo, e tudo que é importante, não só em construção, mas que desenvolve uma vida de um ser humano, eu sempre faço o começo, persisto e vou até o fim. Eu tenho uma construção no sítio, que eu sou assalariado, comecei, e Deus me ajudou, foi até o fim. Estou construindo em Americana também, comecei, não tem dinheiro, mas eu estou indo, está indo muito bem, e vai até o fim. A nossa igreja foi começada, né? Começou a construção e a gente tem necessidade de terminar. E tem algumas coisas que são bastante necessárias. A próxima etapa que nós vamos fazer é essa parte de cima aqui, que é o piso, e a parte de trás também, tá? As escadas, isso aí vai ficar em 12 mil reais. Fazendo uma continha rapidinho, 12 mil reais dividido por 60, dá 200. Tá? Agora eu quero desafiar você, todos vocês, todos, vai entrar nesse desafio. Eu tenho certeza, eu fiz a conta aqui de 12 mil para 60 pessoas, que dá 200. Eu não tenho 200, não importa, dá 5, dá 10, ou se você quiser dar 1.000, dá 2.000 também, pode dar, não tem problema. Então, que Deus colocar no seu coração. E eu tenho certeza que você vai ter alegria no seu coração de participar dessa construção. Mesmo você, visitante, pode nos ajudar, não tem problema. Se Deus colocar no seu coração, pode nos ajudar. Porque nós estamos construindo isso aqui para Deus. Um dia eu vou, todos vocês vão, isso aqui vai ficar. E a palavra de Deus vai ser pregada aqui. Então, é uma construção para Deus. Claro que para nosso conforto é muito necessário. Claro que as pessoas, quando nos visitam e chegar aqui e tiver uma construção mais bonita, ela vai se sentir mais confortável e vai querer voltar também, não só pela palavra, mas pelo conforto que ela vai ter também. Amém? Todo mundo vai entrar nessa? Então, legal. Bom, não tem muito mais que falar, né, que o Jaci já se colocou, mas eu gostaria de falar para a igreja que este desafio é nosso, porque nós somos a Igreja Batista do Redentor. Não serão as pessoas de fora que virão terminar, não é o que falta na nossa construção, mas nós todos que estamos aqui, nós todos que participamos, né, dos cultos, dos PGs, da igreja como corpo de Cristo. E nós precisamos, né, terminar a construção, inclusive para que ela não comece a se deteriorar. Porque nós tivemos uma igreja lá na Cândido Cruz, não pudemos ficar lá por conta de que o prédio já estava condenado. Deus nos deu uma oportunidade assim maravilhosa de vendermos a igreja, levantarmos num tempo recorde e agora nós vamos terminar. E é com a contribuição de cada um de nós que vamos fazer isso. Ok, irmãos? E assim, eu gostaria de desafiar a cada um de vocês, nesta primeira semana de julho, a cada um estar orando sobre isso, colocando diante do Senhor. Senhor, com quanto eu vou contribuir? E depois, junto com a sua família, não é? Se você divide a renda com marido, mãe, pai, com quem quer que seja, planejar com a sua família o que nós podemos, com o que nós vamos contribuir. E por último, o compromisso. Nós agora neste mês de julho vamos fazer um material, não temos, nós sabemos, mas assim, vamos especificar depois para vocês, se será em forma de um carnê, né? De 6 meses até dezembro, e nesse carnê, no primeiro lugar para a gente destacar, cada um de vocês vai colocar a quantia que você vai participar. Para que isso? Para que a gente faça uma projeção, não é? Até o final dessa obra, desses primeiros 12 mil que nós precisamos para o piso de cima,
porque nós precisamos usar as salas. Vocês viram hoje aqui na hora do culto, nós temos 15 crianças. Não tem como mais as 15 crianças ficarem dentro de uma sala. Nós precisamos dividir por idades. Então, aqui embaixo, elas estão entrando no gabinete do pastor, na sala do João. Então, nós precisamos de salas em ordem em cima para que isso aconteça também. Então, queridos, nós vamos fazer esse material e que cada um de vocês, né, depois desse tempo de oração, de planejamento, se comprometa a estar contribuindo para que a gente faça uma projeção, né? Quanto nós vamos ter para que essa obra termine. Ok? Amém, queridos? É isso. Obrigada. Amém. Muito obrigado, Jaci. Muito obrigado, Rubi. Eles que vão cuidar dessa parte aí, tá? Eu não peço licença, mas é a primeira vez em 1 ano e 6 meses que eu estou aqui que a gente fala abertamente sobre a importância da contribuição. E talvez é a primeira vez que você vem aqui, né, e fala assim, nossa, no primeiro dia já estão querendo pegar meu dinheiro. Calma. Calma. Não queremos. A gente quer o seu compromisso com a obra do Senhor conforme você decidir no seu coração. Tá? É um privilégio que você pode decidir, orar e colaborar. Nós temos 6 salas lá em cima. Se você quiser subir depois e olhar, fique à vontade. E a gente quer usar aquilo para servir a igreja e servir a nossa comunidade. Não é para o nosso bel prazer, é para a gente ajudar as pessoas, ajudar o nosso lugar. Tá bom? Então, a partir da semana que vem, a gente começa com algo mais específico para isso daí. Muito bem. O segundo ponto, eu quero falar sobre a vida pessoal. A primeira parada do nosso checkpoint foi sobre a igreja, é a parte maior, tá? A segunda parte é sobre a vida pessoal. Quem você está se tornando em 2019? Deixa eu ler um texto aqui que eu gosto demais. Paulo escreve para Timóteo, que era um pastor muito jovem ainda. E ele diz assim: entregue-se inteiramente às suas tarefas, para que todos vejam o seu progresso. Fique atento ao seu modo de viver e aos seus ensinamentos. Permaneça fiel ao que é certo e assim salvará a si mesmo e aqueles que o ouvem. É um conselho para um pastor, mas ele serve para qualquer pessoa que quer andar em sabedoria diante de Deus. Ele diz assim, ó, aquilo que você tem para fazer, dedique-se inteiramente a isso, para que todos vejam o seu progresso. Olha, Paulo está falando para a gente, ó, a ideia é crescer, pessoal. 181 dias, vocês vão sair daqui cheio de 181 na cabeça. Que todos vejam o seu progresso. Porque quem anda com Deus deve ter uma vida pessoal de progresso evidente. Não estou ensinando aqui a prosperidade, embora ela possa ser possível. Eu estou dizendo a vida pessoal. Você no seu coração, olhando para dentro de si, você fala, eu sei que as coisas por fora estão dando errado, mas por dentro eu estou crescendo. Por fora não está do jeito que eu planejei, mas eu sei que Deus está trabalhando na minha vida. É disso que eu estou falando. É disso que eu estou falando. Então são áreas constantes da nossa vida que nós precisamos olhar, mas o importante aqui é, entregue-se inteiramente às suas tarefas. Faça direito o que você precisa fazer. Dedique-se. Fique atento ao seu modo de viver. Olha só, gente. Presta atenção ao jeito que você está vivendo. Então eu escolhi algumas áreas aqui que volta e meia eu falo sobre elas. São áreas incômodas, porém necessárias. Algumas coisas que eu escolhi. Por exemplo, organização e disciplina. Vocês vão me ouvir sempre falar disso. Porque não existe quem progride na vida sem organização e disciplina. Na sua vida pessoal. Não estou falando ainda das coisas espirituais. Estou falando das coisas. De horário, de agenda, de compromissos, de tarefas. Nesses 6 meses de 2019, que projetos você já começou? Ou quais continuou? Quais você começou e já parou? Por que você parou?
O que aconteceu? Desistiu? Ficou difícil? Não, aconteceram coisas que não dependeram de você? Ou faltou organização e disciplina? Quem quer andar com Deus precisa ter uma vida organizada e disciplinada. Nenhum dos homens de Deus na Bíblia tinha uma vida bagunçada. Eles podiam não ser glamourosos, mas eles não tinham uma vida desregrada. E nem você, nem eu vamos chegar em nenhum lugar sem organização e disciplina. 181 dias. Segunda coisa, crescimento pessoal e profissional. Porque Paulo escreveu assim para Timóteo: dedique-se inteiramente às suas tarefas. Quais foram as suas tarefas desses meses? Como você se dedicou a elas? E quando a gente pensa em crescimento pessoal, a gente pensa em maturidade. Pensa em maturidade, pensa em conhecimento. O que você aprendeu de novo nesses 181 dias? Não aprendeu nada de novo. Não estudou nada. Não amadureceu em nada. Continua fazendo as mesmas coisas, do mesmo jeito. Não refletiu na sua vida. Não olhou o que precisa mudar, o que não precisa mudar. É importante a gente fazer isso. Estudantes, vocês são profissionais do estudo. Dedique-se inteiramente a essas tarefas. Crescimento pessoal. Parece simples, mas é tão profundo. Tão profundo. Outra área, finanças. Eita, hoje é o dia, hein, Heber? Não. Por quê? Porque, gente, como eu vejo gente sofrer por causa disso. Por falta de organização, por falta de disciplina, por falta de maturidade, vive dando trombada na vida. E aí, como foram esses primeiros 6 meses do ano? Nessa área. Você está usando bem o pouco que Deus te deu? Você está usando bem o muito que Deus te deu? Talvez muitos aqui estejam sem um trabalho fixo. Ou alguns, talvez. São situações que fogem do nosso controle. Mas não nos isentam de continuar buscando crescimento pessoal. Porque tudo que acontece na nossa vida tem um propósito. Quando a gente está trabalhando, Deus tem um propósito naquilo e Ele diz, dedique-se. Quando Ele às vezes tira o trabalho, Ele quer nos ensinar alguma coisa para a gente não errar de novo. E para a gente aproveitar a oportunidade para se preparar melhor para uma próxima oportunidade. Isso tem a ver com as finanças. Com relação a finanças, uma pergunta importante. Em que lugar está o reino de Deus no seu orçamento? É você que tem que responder. E você que tem que avaliar se os dias estão valendo a pena. Ou se simplesmente se passaram mais 6 meses na sua vida. O meu objetivo como pastor é lembrar vocês de vez em quando e incentivá-los a buscar um coração sábio. Mas para isso é necessário valorizar cada coisa da nossa vida. Inclusive organização e disciplina. Inclusive crescimento pessoal. Inclusive o bom uso das finanças. E talvez o aspecto mais difícil, que seja o aspecto familiar. Porque aqui é um ambiente controlado. E aqui está todo mundo bonitinho. Mas em casa não é assim. Em casa é difícil. E seguramente eu sei que o meu maior desafio é esse daí. Eu preciso ser um marido melhor. A mulher virtuosa casou com o homem difícil às vezes. Eu preciso ser um pai melhor. Eu preciso ter muito mais paciência. Eu preciso cuidar muito mais das minhas palavras. E você? Como é que é você na sua casa? Qual tem sido a pergunta? Qual tem sido a sua contribuição para as coisas darem certo na sua casa? Com relação às palavras, com relação ao respeito, com relação à paz. Qual tem sido a sua colaboração? Você está ajudando a entornar o caldo? Ou você está ajudando a sua casa a se tornar um lugar de sabedoria? É desafiador, não é?
Não é desafiador? Quando a gente está cansado, irritado, com fome, sem dinheiro. Mas o desafio permanece. Contar os dias para alcançar coração sábio. Crescimento pessoal. Quem você está se tornando em 2019? Dedique-se nessas áreas. E Deus vai fazer milagre na sua vida. Deus vai fazer milagre na sua vida. Creia nisso. Porque a palavra de Deus é poderosa e Deus é poderoso. Ainda temos 184 dias. Dá para você se organizar. Dá para você ser um pouco mais disciplinado. Cada um aqui tem uma área de desafio, né? Tem uns que é com a comida. Tem outros que é com o horário. Fala, Jeová. Tem outros que é com coisas. Tem coisas, sei lá, cada um é de um jeito. Mas pergunte, de que forma a forma como eu estou vivendo está me levando na direção de um coração sábio, ou não. E que os dias possam valer a pena. Por último, já caminhando para o final, quero falar sobre a vida espiritual. E a vida espiritual envolve a devoção pessoal. Leitura bíblica e oração. Não se cansem de ouvir, porque eu não vou cansar de falar disso. Leitura bíblica e oração. Uma pergunta. Desses 181 dias, foram mais os dias que você leu a Bíblia? Ou foram mais os dias em que você não leu a Bíblia? Pensa aí um pouquinho. Você leu a Bíblia em mais dias? Ou foram mais dias que você nem lembrou que a Bíblia existe? Eu não estou dizendo aqui, não estou falando daqueles versículos que vêm nos aplicativos, que vêm nos grupos. Aquilo lá não tem problema, é bom. Mas não é aquilo que vai te alimentar. Não, você não pode construir a sua vida baseado na casualidade de alguém te mandar um versículo. Ou do aplicativo lá ficar mandando as coisas para você. Você precisa parar no seu dia e ler a Bíblia. Vou morrer falando isso. Porque as pessoas que eu vi mudarem as suas vidas foram pessoas que fizeram isso. Enquanto você não decidir parar para estudar e conhecer a Bíblia, você não vai alcançar um coração sábio. Amém? Foram mais os dias que você leu ou mais os dias em que você não contou como um dia que valeu a pena? Oração. Hoje tem várias perguntas aqui na nossa reflexão. Uma pergunta. Se Deus dependesse da sua oração para fazer um milagre na nossa igreja, o que aconteceria? Se Deus dependesse da sua frequência na oração, se Deus dependesse da sua intensidade, e se Deus dependesse da sua seriedade na oração, que milagre que poderia acontecer na nossa igreja? Assim, se dependesse da minha oração. Mas sabe de uma coisa? A Bíblia diz que a oração de um justo é muito poderosa. Então, se os justos não estão orando, a gente está perdendo a oportunidade de ter encontros com o poder de Deus aqui na nossa igreja. Então, se Deus dependesse da sua oração, o que Ele conseguiria fazer? Assim, eu estou com a bênção pronta aqui. Estou com o milagre pronto. Estou só esperando o Zezinho orar. Vai, Zezinho. O Zezinho não ora. No outro dia, ora, Zezinho. Tem alguém Zezinho aqui? Perdão. Ora, Zezinho. Estou com a bênção pronta. Só falta você orar. E o Zezinho não ora de novo. Nossa, dos 180 dias ficou 70 sem orar. E aí? Quanta coisa a gente está perdendo pela falta da leitura e da oração. Nossa responsabilidade. Eu quero te dar uma sugestão então. Já que a sua oração faz diferença. Comece a orar de uma forma muito simples. Comece a orar pelas pessoas da sua família. Você sabe o que elas estão precisando. Você sabe quem elas são. Ore pelas pessoas do seu PG. Você sabe o que elas estão passando. Ore pelas pessoas da igreja. Quando você vê, você vai ter muito mais assunto para orar do que você imagina. Não é?
Se você for lembrando de um por um, nossa, aquela situação assim, assim, assim. E aí você vai se tornar muito mais disciplinado na oração. Muito bem. A última parte da vida espiritual tem a ver com comunhão. E comunhão tem a ver com relacionamento. Leitura bíblica e oração tem a ver com a sua devoção pessoal a Deus. E a comunhão tem a ver com a forma como você se relaciona com os outros, que também andam com Deus. E a comunhão, ela envolve participação. Você não pode ser crente sozinho. Já houve um tempo, né, não muito tempo atrás, ainda hoje, que as pessoas estavam com a mania de não ir mais à igreja, porque eles serviam a Deus em casa mesmo. Eu não ouvi nenhuma nem duas pessoas falando isso, ouvi mais. Não, eu não vou mais na igreja, porque hoje em dia eu assisto só pela internet, eu leio a Bíblia em casa, eu faço as minhas orações, então eu não preciso mais ir na igreja. Está errado, está errado, não é assim. Olha o que a Bíblia diz: e não deixemos de nos reunir, como fazem alguns. Olha só, já naquela época já tinha pessoal que não vinha. Mas não deixemos de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente. Então aqui eu estou querendo te encorajar. Participe das atividades da igreja. Deixa o rodízio para os carros lá em São Paulo. Por que eu estou falando isso? Porque tem um mistério do rodízio, que cada domingo falta 15. Eu vejo quem vem e quem não vem. E eu anoto todo domingo. E falo para Deus, daqui, ó Deus, ó, são esses. Vai atrás. Mas é incrível. Um domingo vem, depois não vem no outro, depois não vem no outro. É claro, gente, não estou aqui brigando pela questão religiosa. Eu estou pensando no bem e no crescimento da pessoa. E na obediência ao que a Bíblia diz. Não deixemos de nos reunir. Eu cresci na igreja. E eu posso dizer seguramente para vocês, eu não faltei mais de 10 domingos na minha vida. Eu tenho 40 anos. Não faltei mais de 10 domingos na minha vida. Quando meu pai viajava, minha mãe levava a gente de ônibus. Quando a gente começou a crescer, eu ia andando para a igreja. Eu ia cedo porque eu queria ver o ensaio do louvor. E eu ia, não faltava não. Mas hoje é tanta gente que qualquer coisa não participa. Está aí o desafio. Você tem mais 6 meses, 184 dias, para você mudar isso daí. Não é porque o pastor está falando, não, é porque a Bíblia está dizendo. Não deixe de se reunir. Participe. Segundo, sirva. Seja alguém com quem as pessoas podem contar. Seja alguém com quem as pessoas podem contar. Esteja disponível. Esteja disposto a servir. E por último, que nós já falamos também, esteja disposto a contribuir como uma forma de gratidão a Deus. Gratidão a Deus. Deus tem te abençoado? Com sinceridade, você está sem ter onde morar? Você está num momento sem ter o que comer? Sim ou não? Então, Deus tem te abençoado. Como é que você tem respondido a Deus? Uma forma de fazer isso é contribuir com o que você tem, com seus recursos ou com aquilo que você é, servindo e ajudando as pessoas. Demonstre sua gratidão. Muito bem, para terminar, quero ler um último versículo que eu gosto muito, de Provérbios, que nos mostra que a nossa vida, o crescimento é constante, por isso o checkpoint ele é necessário. De tempos em tempos a gente precisa parar para avaliar todas essas áreas. E eu garanto para vocês que de tempos em tempos eu vou parar e eu vou pregar uma mensagem muito parecida com essa. Para o nosso próprio bem. Provérbios diz assim: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Olha que bonito esse texto. O que é que vai brilhando mais e mais? A luz da aurora, que é chamada de o caminho do justo. Então, a nossa vida tem que ser assim. Cada dia, mais luz. Hoje eu acordei cedo, sempre acordo cedo mesmo. Mas hoje eu acordei 6 horas e o sol estava quase nascendo. Quer dizer, já tinha começado. E eu estava pensando nesse texto. Imagina se o sol parasse de nascer, ou de
se movimentar, né? A Terra, na verdade, às 6h10. Tá bom? Alguém acordou cedo aqui e viu de manhã o céu como é que é, né? Imagina o sol 6h10. E ficasse assim o resto do dia. Como é que seria? Ia ser estranho. Na melhor das hipóteses, ia ser estranho. Meio-dia, hora do almoço, o sol lá baixinho. Tudo escuro. No meio da tarde, você está lá no trabalho, o dia está escuro, o sol está lá. Mas o que aconteceu? O sol não cumpriu o seu papel. Seria estranho, não seria? E seria ruim. Seria ruim. Não é assim que Deus planejou. Só que tem muitos cristãos que param às 6h10. Que não cresce como deveria. Que não vai brilhando mais e mais como deveria. E que fica parado nas mesmas coisas a vida inteira. Nos mesmos erros, nos mesmos problemas. É estranho. Não é para ser assim. Porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais. Então esse é o nosso checkpoint, que serve para a gente avaliar essas áreas da nossa vida, da sua vida, da minha vida, e vemos o que é que a gente precisa corrigir para os próximos 6 meses desse ano, para que a gente encontre um coração sábio. E se você não sabe direito como colocar isso em prática, eu quero sugerir uma oração do Salmo 139. É uma boa oração do checkpoint, que diz assim: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Esse é o checkpoint. Agora vem a prática. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Vamos fazer isso agora? Não fique só na vontade. Mude de verdade. Não fique só na vontade. Por que eu estou falando isso? Porque eu sei que a gente sai daqui, não, agora eu vou melhorar. Vou melhorar. Vou continuar fazendo tudo errado amanhã. Não fique só na vontade. Mude de verdade. Comece com pequenas coisas. Mas deixe o sol da sua vida brilhar mais e mais. Amém?